Aleluia. Amém. Quantos foram tocados pela glória de Deus? Diz amém. Aleluia. Querido, Deus quer transformar o nosso coração. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mexer no nosso interior. Deus não quer apenas que o nosso exterior mude, mas Ele quer mexer no nosso interior. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis 5. Amém. Aleluia. O Senhor tem tocado e falado ao meu coração sobre essa palavra já há alguns dias. E eu queria dividir com você aquilo que Ele tem me ensinado. Amém? Aleluia. A partir do versículo 1. Amém. A palavra do Senhor declara: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Amém. Até aí. Hoje nós vamos falar sobre Naamã. Hoje a personagem central é Naamã, daquilo que nós vamos estar estudando. Mas o principal é aquilo que Deus fez na vida de Naamã. Primeira coisa que eu preciso entender e aprender é quem é Naamã. Quem é esse cara? O que ele fez? O que ele fazia? Como é que ele vivia? O que ele comia? Com quem que ele andava? E o versículo 1 aqui, a palavra do Senhor já começa falando: Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Naamã era um militar. Naamã era um comandante de guerra. Naamã era um homem respeitado. E a palavra fala aqui, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Quem era o Senhor de Naamã? Era o rei da Síria. E por que ele é honrado e respeitado? Porque por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, ainda que Naamã não tivesse conhecimento disso. Mas o rei da Síria sabia que era através de Naamã que as vitórias vinham para a Síria. E por causa disso o rei honrava Naamã. E por causa disso o rei dava graça a Naamã. E por causa disso o rei dava privilégios a Naamã. De sorte que Naamã era um homem conhecido, um homem honrado, um homem respeitado na sociedade. Um homem que era rico, um homem que tinha posses. Você vai ver, ele tinha um escravo. Tinha escravos. Naamã era um homem abastado. Naamã era famoso. Ele era um guerreiro. Esse grande guerreiro. Um grande guerreiro famoso. Naamã tinha riqueza. Naamã tinha respeito. Naamã tinha um cargo de posição. Naamã tinha amizade com o rei. Naamã era respeitado. Naamã tinha uma casa bonita. Naamã tinha carros. Imagina se fosse hoje. Naamã ia morar nas melhores casas. E andar nos melhores carros. Pensa um carro mais bacana aí que você pode pensar. Naamã tinha 10 desses. Naturalmente falando, Naamã tinha tudo que um homem pode querer. Imagino que ele tinha a esposa mais bonita. Imagino que ele era invejado até pelos outros militares, porque ele era amigo do rei.
E mais para frente a gente vai ler, você vai entender que o rei não fazia nada sem perguntar a Naamã primeiro. Ô Naamã, estou pensando em fazer isso. Imagina um rei falar isso para a pessoa. Imagina o quão orgulhoso não era o coração de Naamã. Imagina quanto ele se achava. Imagina o quanto a soberba dominava o coração de Naamã. Cheio de si, cheio de pompa. Naamã era comandante, então Naamã tinha medalhas. E ele tinha uma veste militar. E ele andava no meio das pessoas e todo mundo sabia que ele era militar. Sabia que ele era comandante. Sabia que ele dava ordem. Sabia que ele comandava o exército do rei da Síria. Não sei se você sabe, mas onde estiver um oficial, seja do exército, da marinha ou da polícia, onde ele estiver, se algum menos graduado que ele encontrar com ele, tem que ir a ter continência. Onde ele estiver. Se ele estiver dirigindo aqui, ó, na Avenida Independência, com o carro dele, e um menos graduado que ele chegar com o carro perto dele, não pode ultrapassar. Não pode, porque ele é autoridade. Imagina a soberba no coração de um homem desse. Imagina, estava lá em cima. Estava lá em cima. Não que seja o caso, mas imagina o cara mais poderoso do Brasil hoje, abaixo da Dilma. E a Dilma pedindo licença e pedindo conselho para ele o tempo inteiro. Ele vai se achar o cara. O bambambam da parada. E às vezes na nossa vida nós começamos a achar que somos o cara. E às vezes na nossa vida nós começamos a dar lugar para essa pompa. Porque fazemos alguma coisa bem, começamos a achar que somos alguma coisa. Não. A palavra declarou ali, ó. Naamã era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória a si. Quem fazia era o Senhor. E na nossa vida, quem faz é o Senhor. Nada acontece na minha e na sua vida se o Senhor não agir, se Ele não permitir. A palavra do Senhor declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então toda a sabedoria que vem até mim vem do Senhor. E se eu não temer o Senhor, eu não vou ter sabedoria plena. Naamã tinha todas essas coisas. Mas o mais importante, ele não tinha consciência que era preciso ter Deus, que era preciso temer a Deus, que era preciso se submeter a Deus, que era preciso se dobrar diante de Deus. Ele não entendia isso. E a palavra do Senhor declara aqui: mas esse grande guerreiro ficou leproso. Mas aquele cara que a Dilma pede conselho para ele, ficou leproso. Mas aquele cara que mora lá nos Jardins, que anda de Camaro, ficou leproso. E agora? Não tem dinheiro, não tem carro, não tem medalha, não tem batida de continência, não tem nada que tira essa lepra. Somente o Senhor. Imagina Naamã andando no meio daquele povo, roupa militar, cravejada, de medalhas, todo mundo tinha inveja dele, sabia que ele era o cara. Via de longe, via aquele uniforme, meu Deus, Naamã tá aí. Todo mundo começava a tremer, falava, nossa, o cara chegou. Todo mundo via aquela roupa, todo mundo via aquele carro, mas quando Naamã entrava pela porta da tua casa, quando ele entrava pela porta da casa dele, que ele tirava aquela capa, que ele tirava aquela roupa, o que ele via, querido? Ele via a lepra, ele via a doença, ele via a limitação, ele via que ele não era nada, ele via que havia limites na vida dele. Quando ele chegava em casa,
via que ele tinha problemas. Ele via que ele tinha um grande problema. Ele via que havia um impossível para as forças dele, que havia um impossível para a pompa dele, que havia um impossível para o achismo dele. Ele viu que não adiantava nada as medalhas, as riquezas, porque era impossível para a mão do homem. E eu falo mais, se Naamã estivesse debaixo das leis de Israel, o que era feito com ele, querido? O que era feito com o leproso? Ele era tirado do meio do povo, mandado para o lugar separado, o vale dos leprosos. E quando todo leproso ia andar no meio do povo, ele tinha que vir gritando: eu sou leproso, eu sou leproso. Aí o povo já abria, já se afastava. Mas porque Naamã não estava debaixo das leis de Israel, porque ele estava vivendo ali na Síria, ele não precisava disso. Ele se escondia debaixo daquela capa, ele se escondia debaixo daquela pompa. E as pessoas, quando olhavam para ele, não viam um problema, não viam outra coisa senão o sucesso, não viam outra coisa senão a pompa. Mas lá por dentro Naamã sofria. Lá por dentro ele era confrontado por Deus. Lá por dentro ele já era quebrado por Deus. Querido, muitas vezes nós temos medo de pregar para as pessoas, porque olhamos para ela e achamos que ela está cheia da pompa. E achamos que ela tem dinheiro, que ela tem riqueza, que ela mora na melhor casa, que ela tem o melhor carro, que ela não precisa de Deus. Ela precisa de Deus, porque lá dentro está podre. Porque debaixo daquela capa tem um homem que sangra como eu e você. Tem uma mulher que sofre como você. Tem uma mulher que tem medo, tem uma mulher que tem carências, tem uma mulher que tem temores e que precisa ouvir a voz de Deus. Naamã era um homem desse que precisava da voz de Deus. E ele nem sabia que ele precisava. Ele nem sabia qual era a solução para a vida dele. Querido, você tem a solução para a vida da pessoa que está do seu lado. Se você está aqui é porque você tem o Espírito Santo de Deus, é porque Deus te chamou, porque Deus pactuou com você uma missão de vitória. É porque Deus quer te usar para levar a vitória e salvação para onde você for. Então abra a tua boca. Abre a tua boca, profeta, porque através de você Deus vai fazer maravilhas nessa terra, aleluia. E quando Naamã chegava em casa, que tirava aquela roupa, ele via a lepra, ele via a doença, ele via o limite, e ele via a tristeza. E ali ele começava a murmurar. E ali ele tinha um encontro com a limitação dele. Começava a murmurar. Naamã não murmurava no meio dos outros. Naamã não dava demonstração de sua fraqueza na frente do seu exército. Mas quando ele chegava no íntimo do seu quarto, que tirava a roupa, que via a lepra, ele começava a se quebrar. De nada valia a riqueza, de nada valia a medalha, nada que ele conhecia podia mudar aquela situação. Somente o Senhor. Somente o Senhor. Mas Deus tem os seus. Deus tem aqueles separados que não se dobram diante do inimigo. Deus tem aqueles que permanecem intocáveis, ainda que longe da sua terra. Deus tem aqueles que não abandonam a fé. Deus tem aqueles que permanecem na verdade. Deus tem aqueles que não se dobram diante de Satanás. E dentro da casa daquele homem havia uma escrava. Havia uma menina que tinha sido tirada quando o exército da Síria foi saquear uma cidade de Israel. E aquela menina estava lá dentro um dia. Eu imagino, eu posso conjecturar aqui através da palavra, que ela ouve Naamã conversando com a esposa. Que ela ouve Naamã falando: mulher, como é que eu vou fazer? Essa doença em mim, eu vou morrer. Meus carros vão ficar, vai ficar tudo e eu vou morrer. Mulher, para que medalha? Mulher, para que outras coisas? Se eu não posso ter vida, se eu não posso ter saúde, se eu não posso ver meus filhos crescendo, se eu não posso envelhecer, para que as outras coisas? E aquela jovem escuta aquilo ali, o coração dela começa a pegar fogo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo fala para ela: chegou tua hora.
Chegou a hora de ser canal do milagre. Chegou a hora de ser canal da bênção. Chegou a hora de fazer valer a tua fé. Ela não se dobrou, meu irmão. E ela guardou dentro de si o fogo. E ela estava orando e ela estava preparada. E o que acontece, querido? Aleluia, o que acontece? O que acontece é que aquela menina chega e fala assim: ah, se meu Senhor procurasse um profeta lá da minha terra, tudo isso iria acabar. Ah, se nós estivéssemos em Samaria. Ah, se nós estivéssemos lá, um profeta da minha terra iria liberar uma palavra sobre a tua vida. Querido, chegou o momento de você abrir a tua boca e falar: ah, se você estivesse lá na minha igreja. Ah, se você conhecesse o Deus que eu sirvo, Ele ia mudar a sua história. Chegou a hora de você chegar para o teu chefe, para o teu patrão, que está passando uma dificuldade, está passando uma luta, você sabe, chega para ele e fala: meu chefe, me desculpe falar com o Senhor, mas eu tenho um Deus que pode mudar a sua história. O Senhor me dá licença, me perdoe, mas o meu Deus muda a tristeza em festa. O meu Deus transforma a vergonha em honra. Meu Deus muda a sua história. Aleluia. Abre a tua boca. Deixa Deus te usar. Tenha ousadia, tenha coragem. Deixa Deus te usar. Querido, você acha que escravo tinha vez? Você acha que escravo podia falar? Você acha que escravo podia chegar perto do patrão sem ser chamado? Não podia não. Mas aquela menina, pela fé, abre a boca e libera uma palavra sobre aquele homem. Ah, se você estivesse lá. Ah, se o profeta orasse por você. Ah, se o profeta te vesse e estivesse com você. Ah, se você chegasse lá, meu pastor oraria por você e Deus ia fazer um milagre. Ah, se você fosse pela minha igreja, Deus ia tocar teu coração no meio do louvor, ia mudar a tua família. Oh, aleluia. Querido, há momentos na vida que são decisivos. Eu vou avançar bem no tempo aqui e vou te perguntar algo. Imagina o que aconteceu com essa escrava quando Naamã chegou em casa curado, meu irmão. Imagina o que aconteceu na vida dessa mulher. Imagina o que vai acontecer com a tua vida se você tão somente guardar a tua fé e honrar a Deus. Oh, aleluia. Não podemos esquecer, querido, que há um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para você. Querido, como foi na vida de José, foi na vida dessa menina. O dia que ela foi pega lá, foi presa para ser escrava. Imagino, foi o dia de maior tristeza para ela. O dia de maior sofrimento, ela foi levada, tirada do meio do seio da família e foi levada para uma terra distante, por costumes diferentes. Ela foi tirada, arrancada. Dia de dor, dia de sofrimento. Mas a palavra declara que no dia certo ela tinha óleo dentro dela, pastora. No dia certo ela tinha fogo do Espírito Santo dentro dela, porque ela abriu a boca. O que eu aprendo aqui, querido? Eu aprendo que ela guardou a fé. Eu aprendo que ela não se dobrou. Eu aprendo que ela não murmurou. Querida, ela estava numa situação de escravidão, mas ela não murmurou, porque ela tinha Deus. Às vezes nós estamos numa situação difícil na nossa vida, não sabemos por que estamos ali ou como fomos parar ali, e começamos a murmurar. Para com isso, meu irmão. Que em vez de murmúrio da tua boca saia glórias a Deus. Que em vez de murmúrio da tua boca saia adoração a Deus. Querido, não se preocupa onde você está ou como você está. Preocupa que Deus tem promessa na tua vida e elas vão se cumprir. Preocupa com o porquê. Por que Deus me trouxe aqui? Deus tem um propósito. Por que Deus me tirou dali para cá? Deus tem um propósito. Querido, quem domina e comanda a tua vida chama-se Espírito Santo de Deus. E o diabo não te tira de onde Deus te coloca. Às vezes, sabe o que a gente faz?
A gente entra na situação e começa a orar. Deus muda a minha vida, Deus me tira daqui. A coisa não acontece. Deus muda a minha vida, Deus me tira daqui. E as coisas não acontecem. Deus muda a minha vida, Deus me tira daqui. E as coisas não acontecem. Fala, o diabo está resistindo. O diabo está me amarrando. Ou será Deus que está te segurando ali? A gente precisa aprender a pensar, a ouvir o Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, foi você que me trouxe aqui? É para honrar a Deus aqui? Vou honrar. Mesmo na dor e no sofrimento, vou honrar. Não vou murmurar não. Imagina Jó, servo justo, bom e fiel, sofrendo, padecendo, ao ponto da mulher dele falar, Jó, amaldiçoa esse Deus, e morre. Jó vira para ela e fala, mulher, tu fala como uma louca, sai de perto de mim. Porque ele sabia que existia um propósito, porque ele sabia que existia um porquê na vida dele, aleluia. E aquelas posições de Jó honravam ao Senhor, diante do maior inimigo, quem, querido? Satanás. As suas posições no meio da luta honram a Deus. O fato de você não se dobrar diante da tentação honra a Deus. Remanassuri candará, serebecara lá. A tua santidade honra a Deus. Você vê o pecado e fala, eu não vou pecar porque eu amo o Senhor. Eu quero o pecado, minha carne quer, mas porque eu amo o Senhor, eu digo não. Está doendo em mim, mas eu digo não. Está lindo demais, mas eu digo não. O Espírito Santo não faz nada em vão. Deus fala com você nesta noite, meu irmão. O diabo armou um laço para te destruir, e Deus está mandando você, diga não, que eu tenho vitória. Resiste mais um pouco, que eu tenho vitória. Resiste mais um pouco, porque eu tenho glória. Não abra mão, porque eu tenho mais. A Bíblia diz que Jó resistiu até o final. Perdeu tudo, perdeu a família, perdeu tudo. Só não perdeu a vida. Mas a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, que ele foi 2 vezes mais depois de passar aquela prova. 2 vezes mais filhos, 2 vezes mais riqueza, 2 vezes mais honra diante de Deus, 2 vezes mais alegria, 2 vezes mais honra diante do céu. Sabe o que Deus tem para você? 2 vezes mais. Sabe o que Deus tem para você, Rodrigo? 2 vezes mais. A palavra do Senhor declara assim, ó. E na versículo 3, e ela diz, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E Naamã vai todo cheio de pompa, amigo do rei da Síria. Naamã procura quem? Procura o rei. Naamã vai contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Vou avançar aqui porque o nosso tempo está avançado. Vamos falar mais simples o que aconteceu. Naamã procurou o rei. O rei falou, vai Naamã, você está doente, você está sofrendo, vai, vou fazer uma carta te recomendando para o rei de Israel, porque havia guerra. O povo lá da Síria não era bem visto em Israel, mas o rei fez uma carta, e Naamã pegou aqui esse tanto de ouro, esse tanto de prata, esse tanto de roupa fina e foi. Chegou lá para o rei de Israel, entregou a carta, e o rei viu, o rei ficou desesperado, como é que você quer que eu te cure? A Bíblia diz que o rei rasgou suas vestes, mas aquilo chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. O profeta Eliseu falou, rei, por que está rasgando suas roupas? Manda esse homem para mim, manda ele para cá, porque eu tenho a solução, aleluia. Arabaxerecandarás.
A solução não está no rei, a solução não está no governador, a solução não está no juiz, a solução não está no prefeito, a solução não está no vereador, a solução está no profeta de Deus. Aleluia. Ei, a solução está em você, profeta. A solução está em você, profetiza. Ei, rabassorecandarás. O povo fica desesperado. A bolsa subiu, a bolsa caiu, a bolsa não sei o que, a bolsa não sei o que. Porque o presidente vai fazer isso, que o governador vai fazer aquilo. A bolsa dos Estados Unidos, não sei o que, caiu. E o povo fica desesperado, e o povo fica doido, porque eles estão ligados nas coisas do mundo. Mas nós que estamos ligados e fincados no Senhor, nada pode nos abalar. Aleluia. Aleluia. O governador está rasgando as roupas. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O profeta está lá. Eu tenho a solução. Deus está comigo. Eu tenho a solução. O cientista fica louco estudando solução para a doença. A cura está aqui. A cura está na boca do profeta. A cura está na palavra do Senhor. A cura está em Deus. Aleluia. Aleluia. E Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Imagina como é que esse homem chegou lá. Ele estava carregando o banco central nas costas, querido, de dinheiro. Ele estava carregando um monte de riqueza, que muitos homens nunca tinham nem visto, aquele tanto de dinheiro, aquele tanto de coisa. E ele chega todo pomposo na frente da casa do profeta, todo cheio de si, batendo no peito. Fala: opa, cadê esse profeta aí? Eles mandaram vir aqui falar com ele. Deus havia falado com Eliseu, o Espírito Santo já havia revelado a Eliseu que Deus estava trabalhando o coração daquele homem. O que Eliseu faz? Eliseu pega um servo e fala: filho, vai lá ver o que aquele homem quer. Vai lá ver o que aquele caboclinho está querendo. Aquilo para Naamã foi uma afronta. Mandar um empregadinho falar comigo? Mandar qualquer um falar comigo? Eu sou comandante. Eu sou Naamã. Quem que esse profeta pensa que ele é? Tem que se dobrar muito ainda. Muitas vezes vem as pessoas da igreja, você libera uma palavra, não é para você falar: muda de vida, arrependa o seu pecado, se dobra diante de Deus, perdoa e pede perdão para tua família, para tua esposa, para o teu filho. Se dobra, ajoelha aqui que eu vou orar para você. Que eu vou ajoelhar aqui? Eu sou dono do banco fulano de tal. Eu sou o cara tal. Eu não me dobro diante de qualquer um não. E essas conversinhas fiadas de vocês crentes não mudam não. A minha cabeça é uma só. Eu sei de tudo. Eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu sou o cara. Querido, isso diante de Deus é nada. Isso diante de Deus é nada. Porém Eliseu não quis recebê-lo, pois sabia da falsidade, da arrogância. Eliseu mandou Geazi, que era o servo dele, foi: vai lá falar com esse homem. E Naamã fica furioso. Aleluia. Querido, Deus recebe o quebrantado. Deus recebe o humilde. Deus recebe o que ama. Sabe por que isso? Porque a palavra do Senhor declara assim: que Ele não rejeitará o coração contrito e quebrantado. E Deus sabia que essas palavras não estavam no vocabulário de Naamã. Apesar da lepra que já habitava a vida de Naamã, não adiantou, porque ele não se dobrou. E muitas vezes a pessoa está lá fora, está com a lepra, mas não se dobra. Está sofrendo igual cachorro, mas não reconhece que Deus é Senhor. Está padecendo na mão dos médicos, mas não reconhece que Deus é Senhor. Naamã não era diferente.
Querido, eu quero falar outra coisa seríssima para você agora. Valorize o seu profeta. Valorize o seu pastor. O único que foi curado de lepra por Eliseu. Naamã. Veio de fora. Ele veio de longe. Se dobrou diante da palavra do profeta, ainda que demorou, mas recebeu a cura. Quantas vezes nós estamos aqui e não nos dobramos diante da palavra do profeta do Senhor? E por não nos dobrar, não vemos o milagre. Às vezes fica tão comum o pastor, não, nem pastor, meu chegado. Não, querido, ele é profeta. Creia, a palavra do Senhor declara, não sou eu. Creia nos seus profetas e prosperareis. Dê honra ao teu profeta. Ponha peso nas palavras do seu profeta para a tua vida, que elas tenham peso. Querido, eu aprendi algo com um homem de Deus em Goiânia, que aquilo mexeu com o meu coração, que ele falava assim, ó, a unção, repete comigo, fala, a unção que eu honro. Vamos falar de novo, coloca a mão no seu coração, fala assim, a unção que eu honro, nela eu prospero. Você honra, nela você prospera. Honra o teu pastor. Versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada e você será purificado. Confronto. Absurdo aos olhos de Naamã. Quem que esse profeta pensa que é para mandar eu mergulhar no meio da ponte? Quem que esse profeta pensa que é para não vir aqui pôr a mão na minha cabeça e orar por mim, me ungir, orar por mim, se derramar aqui por mim? Eu sou comandante. Como é que ele me manda mergulhar nesse rio lamacento aí? Lá na minha terra tem rios muito melhores que esse. Caldas Novas, Rio Quente. Por que eu não posso mergulhar lá? Tem que ser aqui. Querido, não questiona o que Deus manda fazer. Não questiona o que o profeta fala para fazer. Apenas faça. Quase que Naamã perde a bênção, porque ele não queria fazer. De jeito nenhum. Deus conhecia o coração de Naamã e estava quebrando o coração de Naamã. A lepra era para quebrar o coração de Naamã, mas Naamã não se quebrava. E quando Deus manda Naamã mergulhar naquele rio, era para acabar de quebrar o coração dele, mas ele não queria. Tem muita gente aí que Deus está pelejando para quebrar o coração duro e ele não quer. Tem muita gente aí que Deus está querendo quebrantar o coração e ele não se quebranta. O orgulho é demais. O achismo é demais. Deus vai continuar despedaçando seu coração até despedaçar. Até você ficar do jeito que Ele quer. Não adianta o tempo que passar. Ele é dono do tempo. E Ele vai continuar quebrando o coração. Sabe o que você tem que falar? Você tem que falar assim, fala: Deus, dessa marreta, Jeová. Quanto mais rápido for, melhor. Fala: Deus, quebra logo tudo, Pai. Oh, aleluia. Quebra tudo, Senhor, quebra. Querido, eu recém-convertido, fui fazer uma campanha. Amém. Vou beber uma água aqui. Aleluia. Dá um glória a Deus pro Senhor aí, amém? Recém-convertido, eu fui fazer uma campanha. Tudo que eu queria era Deus. Tudo que eu queria era o Senhor.
E na igreja que eu congregava, tinha uma capela, pastor, onde a gente entrava para lá para orar. Aí os cultos acontecendo, tudo acontecendo, mas tinha capela, onde a gente podia entrar para orar qualquer hora do dia ou da noite, qualquer hora. E eu entrava para lá, para aquela capela, santuário, né, Daniela, que chamava, para aquele santuário de oração. E eu orava, eu chorava, eu derramava diante de Deus. Falava, Deus, muda a minha vida. E eu via aqueles pastores, aqueles homens de Deus, cheios da palavra, cheios da unção. Falava, Deus, é isso que eu quero para mim. Senhor, faz na minha vida, me enche, me enche. Aí eu aprendi aquele hino. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero. Querido, era só isso que eu cantava. Eu tinha terminado um relacionamento, sofrido igual cachorro, e estava ali, eu queria só Deus, pastor. E aquele relacionamento ainda não estava bem terminado, mas estava terminando, mas aquilo estava me fazendo sofrer. E eu comecei a fazer essa campanha, e todo dia eu ia para lá, e todo dia eu cantava esse hino, e eu cantava com fé mesmo, irmão. Eu cantava com força mesmo. Sabe o que foi que aconteceu? Deus começou a quebrar tudo. Minha vida financeira quebrou tudo, despedaçou tudo. Fiquei 1 ano desempregado. A vida sentimental, ninguém olhava para mim, ninguém queria saber de mim. E mais de anos sem nem saber o que era oração com irmã, nada. Minha vida espiritual foi edificada ali. Sabe o que começou a acontecer, querido? Eu ia para a igreja 7 horas da manhã, saí de lá 10 horas da noite. Orando, ministrando louvor, lendo a palavra, lendo livros que me edificaram, tendo ministrações de homens de Deus que mudaram a minha vida. Mas o que precisou acontecer? Precisou quebrar o vaso. Precisou despedaçar o que precisava fazer de novo. Querido, deixa Deus te despedaçar. Porque Ele é o oleiro, Ele quer fazer um vaso novo. Não tem que ter medo, você está na mão de papai, filho. Não precisa ter medo. Naamã não entendia isso. Mas quando Naamã questiona, versículo 11 fala, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo que ele sairia para receber, para invocar de pé o nome do Senhor Deus, moveria a mão, não sei o que, e faria um monte de coisa aí para curar a minha lepra. Não são os rios de Ada e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Ele está questionando aí. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali, furioso. Naamã sai dali, da presença, da casa de Eliseu, furioso. Eu não vou descer nesse rio barrento de jeito nenhum. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Querido, às vezes nós não sabemos qual que é a intenção das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós não entendemos o porquê que a pessoa chega e fala alguma coisa para nós. Ele nem tem intimidade. Ele é um aí e está achando que vai ter palavra para mim. Mas Deus usa qualquer um no meio do povo dele. Deus não usou a mula? Usou ou não usou? Então Deus pode levantar um pequenininho aí e liberar uma palavra para você e te encorajar a obedecer o profeta. E esses homens encorajaram Naamã a obedecer o profeta. Querido, para entrar naquele rio, o que Naamã tinha que fazer? Primeiro, tirar
as roupas. Tirar a roupa de comandante, a roupa de coronel, a roupa cheia de medalhas, a roupa que fazia com que as pessoas olhassem para ele e vissem que ele era um homem de posição. Precisava dele se despir de toda a pompa, de toda a glória humana, para poder entrar naquele rio. Para você entrar no rio de Deus, você tem que despir de toda a glória humana. Para você entrar no rio de Deus, você tem que tirar toda a honra humana. Tem um hino da Nívia Soares que é maravilhoso. Estava cantando ele no começo. Ela fala assim: eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar de todos os meus títulos. Tem que se esvaziar, tem que tirar tudo para poder entrar no rio de Deus. Mas o que acontece e que as pessoas não querem tirar a pompa de cima de si, é porque quando tira a pompa eu fico igual a todo mundo. É porque quando eu tiro a pompa eu fico igual ao meu irmão. É porque quando eu tiro a pompa eu exponho as minhas fraquezas e os meus defeitos. Quando eu tiro a pompa eu desço, eu me dobro diante do Espírito Santo de Deus. Eu não sou pastor, eu não sou diácono. Diante do Senhor eu não sou governador, não sou nada disso. Eu sou um filho. Deus olha para a terra e vê filhos. Amém? Aos olhos do Senhor são todos iguais. E Naamã começa a tirar as roupas. E Deus olha para Naamã e fala: opa, está quebrando, está acontecendo, está acontecendo. E começa a acontecer o que Deus esperava. Versículo 14: assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem, do profeta, do homem de Deus. E aqui começa o mistério, querido. Aqui começa uma revelação forte demais. A palavra do Senhor declara que aquele rio era barrento. Amém? O rio era barrento. O que é um rio barrento? As suas águas estão cheias de barro. E a palavra do Senhor declara que nós somos barro, que nós somos pó, que nós somos terra. Olha o mistério, fica ligado. Entrou Naamã naquele rio e Deus começou a tratar com ele ali. Devemos lembrar que somos barro na mão do oleiro. Querida, a palavra do Senhor declara que nós somos construídos pelas mãos do Senhor, que Ele enfiou as suas mãos no barro e nos moldou, e depois estava prontinho, Ele soprou nas nossas narinas o Espírito de Deus, o fôlego de vida. Amém? Então nós somos barro. Fica ligado nisso. Naamã dá o primeiro mergulho. Minha cabeça. E ele não vê nada. E aquela água suja, cheia de barro. E ele não vê mudança nenhuma. E ele não vê o processo de Deus. Mas naquele mergulho ali, a sua pele já começa a ficar impregnada de barro. Não sei se você conhece a lepra. Mas um dos sintomas da lepra é que a pele fica esbranquiçada. E ela perde a sensibilidade. E ela tem manchas. E ela pode mutilar. A pessoa começa a perder dedo, a perder a orelha, a perder o nariz. Talvez a mãe estivesse assim, faltando um pedaço da orelha, faltando uma ponta de um dedo. E ele mergulha naquele barro e o barro começa a impregnar nas feridas dele. Primeiro mergulho. Aos olhos dele não acontece nada, mas o barro já está aderindo. Ele mergulha a segunda vez.
mas ainda não aconteceu nada. Mas os seus amigos dizem: Naamã, foi só a segunda, ainda falta 5. Querido, às vezes você começa a tomar posição na tua vida e já quer ver mudança de imediato. Querido, não desanime, foi só a segunda vez, ainda falta 5. Cumpra todo o processo. Às vezes nós somos muito imediatistas, nós queremos ver a coisa no primeiro momento. Mas Deus é Deus de processo. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: Deus é Deus de processo. Cumpra todo o processo. E o barro está grudando, e o barro está impregnando na pele de Naamã. Naamã mergulha terceira vez. Ainda não estou curado. Mas ele vê mais barro grudando. Ali ele já pensa: eu estou aqui no meio, vou continuar. Quarto mergulho, Deus ainda está moldando o vaso. Querida, ali está só barro. Naamã está só o barro, e Deus está moldando o vaso. Olha a revelação aí. Nós somos feitos de barro, e Deus começa a reconstituir a pele e a vida de Naamã. Aleluia. Desce, Naamã. É tempo de descer no barro. É tempo de ser moldado, querido. É tempo de estar na mão do oleiro. Desce, Naamã. Quinto mergulho. Naamã já não enxerga nada. Ele só vê lama e barro e sujeira. Mas Deus vê um vaso sendo restaurado. Talvez aos seus olhos você só está vendo barro e sujeira, mas Deus está olhando e está vendo a sua restauração acontecendo. Aleluia. Aleluia. Oh. Quinto mergulho. Naamã não enxerga nada, só vê barro e sujeira, mas Deus viu o vaso sendo moldado. Olha Deus olhando para Naamã e falando: olha, está me obedecendo. Olha, está se quebrantando. Olha, está se quebrando. Olha que lindo, ele está obedecendo o profeta. Olha que maravilha, a vida dele vai mudar. Ele vai sair de dentro transformado. Ele nunca mais vai ser o mesmo homem. Ele vai ser um vaso novo nas minhas mãos. Aleluia. Deus quer fazer de você vaso novo. Deus quer fazer de você vaso novo. Sexto mergulho, Naamã mergulha mais fundo. E Naamã pega um pouco de água, limpa os olhos. Ele olha para os braços. Ele ainda não vê, mas o milagre já aconteceu. Mas o milagre já está acontecendo por completo. Aleluia. Os olhos humanos não podem ver, mas o milagre já está acontecendo na tua vida. Talvez você está aqui, saiu, deixou a situação difícil na tua casa. Você não está vendo, mas um milagre está acontecendo lá. Enquanto você está aqui buscando o Senhor, se enchendo do Espírito Santo, Deus está trabalhando em teu favor. Então obedeça. Então desce Naamã, mergulha mais fundo, mergulha bem fundo, que Deus está transformando. Amém. Sétimo e último mergulho de Naamã. Oh, aleluia. Aleluia. No sétimo mergulho ele pega mais um pouco de água. E ele começa a limpar os braços. E ele começa a ver que não tem mais feridas. Ele começa a limpar os olhos e vê que não tem mais feridas. E ele limpa o rosto e vê que não está tudo reconstruído. A olheira está perfeita. Os narizes estão perfeitos. Os lábios estão perfeitos. O corpo está perfeito. Ele está novo de novo. Aleluia. Deus terminou ali aquela obra. Deus completou ali a cura. Meu irmão, são 7 mergulhos. Não fica só no quinto ou no sexto, não. Mergulha 7 vezes. Por que 7, querido? Porque é o número do Senhor, o número da perfeição. Por que 7? Porque Deus marca tudo com a marca dele. Aleluia. Aleluia. Tem que descer. Tem que mergulhar. Tem que se quebrantar. Lê a última parte do versículo 14 aí para mim. Lê a última parte, só a última parte. Aleluia. 2 Reis. Aleluia. E a sua carne se transformou
como a carne de uma criança. E ele ficou limpo. Novo, limpo, como criança. Limpo, perfeito, como criança. Já viu um bebê recém-nascido? Perfeito. Não tem um sinal de arranhão, de ferida, de nada, de queimadura do sol, de nada. Querido, Naamã ficou lindo. Quando Naamã chegou em casa, ele estava parecendo um menino de 18 anos. Perfeito, lindo, sem mancha, sem ferida, sem sinal de guerra, sem nada. Até as feridas anteriores Deus tirou, até as marcas anteriores Deus tirou. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que Deus vai te fazer novo como criança. As feridas do passado vão ser extirpadas da tua memória. As feridas do passado vão ser arrancadas da tua vida. E você vai ficar novo como criança. Aleluia. Fica de pé comigo, querido. Deus quer te fazer novo como criança. Deus quer te fazer perfeito como criança. Deus quer te fazer limpo como criança. Deus vai extirpar todo sinal de pecado, de dor, de sofrimento da sua vida. Oh Jeová, oh Jesus, desce o martelo, Jesus. Quebranta mesmo, Senhor, quebra o coração de pedra, dá um coração de carne, mas faz vaso novo, Jesus. Faz vaso novo, faz vaso perfeito. Deus, aqui estão os teus filhos. Senhor, aqui estão os jovens que o Senhor trouxe hoje. Senhor, eu apresento e entrego nas tuas mãos. Deus, faz de cada um vaso de honra, porque o Senhor só trabalha com vaso de barro, não trabalha com porcelana, não trabalha com vaso de cristal, não trabalha com vaso chinês, só trabalha com vaso de barro. E aqui estão os seus vasos, Jesus. Faz vaso novo de cada um. Deus, aquele que está rachado, aquele que está trincado, quebra ele e faz de novo. Deus, aquele que está ferido, aquele que está manchado, faz ele de novo. Passa o barro da perfeição, passa o barro da vida, restaura, 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 faz novo, faz novo, faz novo. Remadabassuri andará. Todo pecado é tirado, toda sujeira é tirada, toda sujeira é arrancada, toda lembrança do mal é tirada, toda lembrança de dor é tirada e é colocada a unção do Espírito, a presença de Deus, a unção do Espírito, vaso de honra, vaso de unção, vaso de glória. Rebalabassorecandarás. Aleluia. Oh Deus, onde houver um coração quebrantado essa noite, oh Deus, derrama da tua unção, derrama do teu poder, enche o vaso, 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 transborda, 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 rebalabasoriaralás, becarabalabarabarabarás. Aleluia. Aleluia. Levanta a sua mão comigo, querido. Levanta a sua mão direita comigo. Levanta a tua mão direita e fala: Senhor, quebra o vaso, faz de novo, faz de novo. Enche o vaso com teu fogo, com tua unção, com teu azeite, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia.